Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Rádio TV News, hoje numa dobradinha com um podcast Pode Falar, desvendando o mundo profissional. Eu sou Everton Marques e hoje nós vamos conversar com a professora Nivalda de Lima Silva, ela que é uma das professoras que integra o projeto Rondon aqui na Unifenas. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Conosco também, Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas. Professora, seja bem-vinda a esse bate-papo e vamos contextualizar, né, Everton? Para quem não conhece o projeto Rondon, é uma iniciativa liderada pelo Ministério da Defesa que visa integrar estudantes universitários de diferentes áreas do conhecimento em ações de desenvolvimento social e cultural em regiões carentes do Brasil. A primeira operação ocorreu em 1967, durante o governo militar. Olha só, já tem um bom tempo, né, professora Nivalda, que esse projeto está em andamento. Além de rondonista, na verdade, a professora Nivalda, para quem não conhece, ela é professora do curso de Direito da Unifenas, campus de Alfenas, correto, professora? Sim. Professora, e esse projeto Rondon? Conta para nós, qual que é o objetivo desse projeto? Nós sabemos que é um projeto que é liderado pelo Ministério da Defesa. Sim. Este projeto, juntamente com o Ministério da Defesa, ele visa levar os acadêmicos das diversas universidades do Brasil para conhecer a realidade do nosso país. Então, ele tem o objetivo de mostrar, fazer o acadêmico viver aquela realidade que é passada muitas vezes por livros, por notícias. Então, nós vamos vivenciar esta parte que o Marcos fez a introdução, de andar pelo país e conhecer as realidades brasileiras. E de que maneira que esse projeto vai contribuir com o universitário vivendo nessa realidade, vendo o sofrimento do outro, a fragilidade do outro? Isto faz com que os acadêmicos se tornem mais cidadãos, que ele desenvolve, né, a cidadania que ele traz consigo e também é trabalhado nos diversos cursos dentro das universidades brasileiras. Então, esse universitário, quando ele vive essa realidade, ele se transforma num cidadão muito melhor, né, nas questões humanas. É porque eu imagino, né, Nivalda, quando você diz assim para nós, a realidade que essa população, a gente sabe que são populações mais carentes do Brasil. É muito diferente, mesmo nós estando aqui no interior de Minas Gerais, em Alfenas, muda muito? Muito, muito, muito. Na minha primeira operação, que foi em 2017, que nós fomos para o Piauí, foi um choque de realidade, porque nós não esperávamos. Nós tínhamos noção do que seria, porque nós estudamos a região para desenvolver as ações aqui dentro do campus de Alfenas, mas quando a gente entra, tá? Eu gosto de falar para os alunos que quando a gente anda, né, pelo mapa do Brasil de verdade, nós encaramos uma realidade bem diferente da nossa. Isso. É interessante, né, professor? E quanto tempo faz que a Unifenas faz parte desse projeto? Porque ele começou em 1967, a Unifenas veio depois, com os alunos. A Unifenas descobre o Rondon em 2009. 2009. Tá? No campus de Belo Horizonte. Eles fazem uma precursora lá e eles são selecionados. O campus de Alfenas, a primeira operação foi em 2017. 2017 você já estava nessa operação, então? Eu fui a primeira a ir, junto com o professor Ivan, que era da Educação Física. Nós fomos para levar os alunos dos diversos cursos da Unifenas na operação do Piauí. Quando você fala Unifenas descobre o projeto Rondon, é porque a gente sabe que há um processo seletivo para que as universidades possam participar dele, não é isso? Sim. Conta para nós um pouquinho como que é esse processo. Esse processo seletivo ele é muito concorrido, né? Todas as universidades do Brasil podem concorrer. Então, há um edital, o Ministério da Defesa publica esse edital e as universidades analisam o edital e se enquadram e começa o processo de seleção nesse edital. Entendo. E para o aluno, né, a universidade, mas e para o aluno? Eu quero participar, eu quero ir, eu quero conhecer
Como que faz? É concorrido também? Faz prova? Como que é feito isso? Sim, é bem concorrido. Nós fazemos a primeira fase, que é de análise do edital, e nos inscrevemos como universidade. Sendo aprovados, nós abrimos o edital para os acadêmicos. Daí começa as seletivas. A primeira fase é ele se manifestar o interesse de fazer parte daquele projeto. Nós abrimos a primeira fase. Depois ele tem que fazer a apresentação de um projeto real para os professores avaliadores aqui dentro do campus. Ele tem que montar como se ele estivesse já na região que nós fomos aprovados, e ele monta esse projeto. E há os professores avaliadores, e ele passa por esta avaliação. Entendi. Depois ele passa por uma avaliação psicológica. Nós temos uma análise psicológica aqui com a clínica da psicologia, e depois ele passa para a última fase, que é a entrega dos documentos, não é? Que ele tem que ter o documento, tem que ter a carteirinha de vacinação, tem que ter tudo em dia para ele estar apto a integrar a nossa equipe que vai para o local que nós somos aprovados. Quando você fala de projetos, né, para que eles possam concorrer, eu imagino que vocês devem passar alguma coisa para eles de informação já em relação a essa realidade que eles vão encontrar. E a partir dessa realidade, os projetos contemplam quais áreas? Então, quando a gente é aprovado pelo Ministério da Defesa, nós nos inscrevemos de acordo com o conjunto. O Ministério da Defesa divide em conjunto A e B. Tá? O conjunto A fica mais para o lado de saúde, humanas. Trabalho com saúde, educação, direitos humanos. E no conjunto B fica mais a parte técnica, que é trabalho, a parte de engenharia, a parte de tecnologia. Então, nós vamos ser aprovados pelo Ministério da Defesa. Então, no Piauí, nós somos aprovados pelo conjunto A. Entendo. Quando nós somos aprovados, o Ministério da Defesa já manda a cidade que nós vamos. Dentro do Piauí, qual cidade que nós vamos ficar. Então, nós vamos ter todos os dados para passar para o aluno. Então, nós vamos falar para ele, você vai se inscrever no conjunto A, vai para tal região, a região é esta, estuda a região. Então, é aquela primeira fase que eu falei, quando ele manifesta a vontade de ir. Entendi. Então, ele mesmo pode entrar, pode olhar a cidade, pode fazer contato com a prefeitura da cidade, pode fazer um monte de contato, porque hoje pelas redes sociais é fácil. Mais fácil. É muito fácil. Então, o aluno, ele começa a descobrir a realidade que ele vai. Então, ele já sabe que naquele plano ali do A, ele vai ter que desenvolver um projeto. Por exemplo, na área da saúde. O que ele pode trabalhar na saúde para determinada cidade que nós somos selecionados? Na época, nós fomos selecionados para uma cidade que chama Fronteiras, lá no Piauí. Era uma cidade de 4.500 mil habitantes, certo? Não havia quase nada. Era um banco, um posto de saúde, uma igreja, parece que um supermercado, 2 vendas, um posto de gasolina. Então, o aluno ele já vai sentindo o que ele vai fazer ali. O que ele pode fazer na área da saúde para melhorar ali aquela realidade. Na época, eu lembro muito bem que nós tivemos os meninos inscritos da medicina, e o Mike, que era um dos inscritos, ele falou assim, nossa, eu pesquisei, professora, e não tem nada na saúde do homem. Lá não se fala na saúde do homem. Eu falei assim, ótimo para você. Você vai montar esse projeto dentro das diretrizes do Ministério da Defesa, que ele já passa no edital, e nós vamos fazer essa oficina e a gente vai avaliar você. E essas oficinas, vocês chegam... Qual é o período que vocês ficam nessas cidades? Nós ficamos de 15 dias. 15 dias. Mas nós vamos... Esta operação que ocorreu agora em janeiro, que eu fui, que foi para Minas Gerais aqui mesmo, senador José Bento, nós ficamos 18 dias. 18 dias. Porque nós temos que ficar na base em Pouso Alegre.
A gente fica no batalhão. Entendo. Nessa Tá? operação, né? Todas. A gente vai antes, tá? No Piauí mesmo. Nós fomos para Teresina, ficamos 2 dias no batalhão para desenvolver reuniões com o Ministério da Defesa, para a gente alinhar algumas coisas pessoalmente, porque foi tudo mandado por papel. Quando a gente chega no pessoal é diferente. Aí a gente faz aquelas reuniões, os alunos se familiarizam, né? Há várias atividades para os alunos se familiarizarem, conversar com outros universitários, porque são 13 universidades selecionadas do Brasil. Eu ia perguntar isso. Qual que é o contingente quando vai? Quantos alunos ao todo? É um grupo de 50 pessoas, de 100 pessoas, 200? Não, no nosso, em 2017, foram 20. Só da Unifenas? Não, 20 universidades do Brasil. 20? Somente 20 selecionadas. Certo. É um processo muito acirrado. E aí, dessas, todas as universidades foram 20 pessoas? Não, 20 universidades. Isso. Aí, dessas universidades, quantos alunos vão? Dentro de cada universidade vão 2 professores, 8 alunos. 8 alunos. São 10 pessoas no total. Entendi. De diferentes cursos. De diferentes cursos. Aqui na Unifenas mesmo, nós sempre abrimos para todos. Tá? Na Unifenas, hoje, a nossa realidade foi adequada à realidade do nova proposta do Ministério da Defesa. Então, os nossos campos todos compõem a Unifenas. Então, quando a Unifenas é aprovado, nós fomos aprovados agora para ir para Amazonas, em julho, nos 2 grupos, no A e no B. No A e no B? Conseguimos aí novamente. Serão 2 equipes. 2 equipes. Saíram 20 pessoas aqui da Unifenas em julho para o Amazonas. 16 alunos, 4 professores. Isto, tá? 2 professores para o B, 2 para o A, 8 alunos para o B, 8 alunos para o A. Por isso então é um grupo grande. Um grupo grande e um privilégio muito grande e um status muito bom que a Unifenas conquistou, né, dentre esses anos todos de participação, que nós conseguimos ser aprovados em 2 grupos. Então, nós abrimos hoje, não é? Nós conseguimos abrir para todos os campos participarem e todos os cursos que nós temos dentro da Unifenas. Ou seja, sempre haverá um representante de determinado curso, de determinado campus da Unifenas, que hoje a Unifenas tem 5 unidades, né? São. Alfenas, Campo Belo, Divinópolis, Varginha e Belo Horizonte. E qual que é o custo disso para o aluno? Tem algum custo? Nenhum. Como que é o transporte? Como que é para sair, para chegar, para voltar? Para o aluno não há custo nenhum. Só se ele estiver na cidade e quiser gastar por conta própria. Mas a Unifenas custeia a ida dele até, geralmente, ao aeroporto, na cidade que for, né? O Ministério da Defesa compra as passagens. Então, daqui uns dias, o Ministério da Defesa já vai providenciar a compra das passagens e vai falar assim, ó, a saída vai ser de Guarulhos. Então, a Unifenas vai levar os acadêmicos todos e os professores até Guarulhos. E depois, quando chega na cidade que fomos escolhidos, nós somos recepcionados pela prefeitura. Então, a prefeitura assume. Todas as despesas. Todas as despesas. O que são todas essas despesas? Para deixar bem claro. Porque a gente está indo para um projeto social. Isso. Não ir para um spa, não é para passeio. Exatamente. Viu? Porque muita gente fala assim, eu queria tanto ir. Quando a gente fala a verdade, a pessoa fala assim, não, tem que trabalhar. Eu falei, não, nós estamos desenvolvendo projeto de extensão. É justamente isso, né? Nós estamos trabalhando para o bem social da cidade que nós nos inscrevemos. Então, a prefeitura, ela faz o Ministério da Defesa. Hoje mesmo, a professora Sandra, a professora Elisângela tiveram uma reunião com o Ministério da Defesa para fechar alinhavar tudo, porque elas vão em julho. Então, o Ministério da Defesa já selecionou as cidades que serão atingidas ali no Amazonas, que serão contempladas para ele. Então, hoje, o Ministério da Defesa vai no local, no estado. Vamos voltar para o Piauí, que foi a primeira que eu fui. Depois eu fui para Bahia,
depois eu fui para Rondônia. No Piauí, então, quando foi selecionado o estado, o Ministério da Defesa vai para esse local e anda nas cidades que tem esse índice per capita aí baixo, esse índice que está merecendo receber os trabalhos que a gente vai fazer. Então, ele vai em todas. Então, ele olha a infraestrutura, ele conversa com o prefeito, eles fazem todo esse trâmite para receber depois a gente. Então, eles não deixam a gente desamparado, porque é muito sério. Você está levando 8 alunos, 2 professores de uma instituição para um local totalmente diferente. Então, o Ministério da Defesa já tem segurança do que está fazendo. Então, eles levam, escolhem a cidade. A cidade que nós fomos lá, Fronteiras. Chegamos, o prefeito já tinha arrumado tudo para nos receber. O que é isso tudo? Pelo menos uma escola. Porque é período de férias escolar. É janeiro e julho. São que duas acontece. operações por ano. 2 operações por ano. Então, pega férias escolar. Então, a escola está desocupada, a escola municipal. Então, o prefeito pode ceder aquele local para a gente dormir, para a gente fazer nossa alimentação. Então, a gente entra nas salas de aula, tira as carteiras, coloca num canto, a prefeitura compra colchão, tem que ser um colchão comprado novo, a gente coloca no chão e a gente instala ali o nosso quarto. E a cantina da escola vira a nossa cozinha, né, o nosso refeitório. E todas as cidades que eu fui, que a Unifenas participou, nós tivemos a cantineira, né, a tia lá da cantina, ela ficou fazendo a comida pra gente, e o município sempre tem a nutricionista já, que trabalha naquela escola, a nutricionista trabalha com o nosso cardápio ali, porque quando nós chegamos no Piauí, foi a cidade que mais nós estranhamos. Marcou muito por isso, porque foi o único estado que a gente passou mal. Por quê? Porque a comida é totalmente diferente, o calor é muito. Entendo. Muito. Gente, é muito. Sabe, é muito, 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 assim, uma coisa assim, que você não imagina que existe. Parece que tem 10 sol para cada pessoa. E a alimentação é mais forte. É muita erva, como que chama? Coentro. Coentro, é aquela comida mais fortezinha. E nós, por mais que nós fizemos a conversa com a nutricionista, não é? O organismo estranha, por causa do período que a gente alimenta, não é? É diferente da rotina daqui de Alfenas, não é? Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque você tem 8 pessoas sob sua responsabilidade. Então, o Ministério da Defesa preza muito para isso. Então, quando há esses desajustes, que pode ocorrer, qualquer um, então, é natural. Tá sujeito de qualquer lugar. Se a gente vai fazer uma viagem a passeio para um país ou qualquer região, a gente passa mal também. Mas, né? assim, não foi nada exuberante, nada que teve prejuízo. Sim. É uma questão de adaptação. Adaptação e outra. O Ministério da Defesa fica 24 horas conversando com a gente. Fica alguém com vocês também Fica. no Ministério da Defesa? Eu falo assim, Fica no local. Nós fica sabemos que, nós nem falamos sobre isso, mas além da Unifenas, obviamente, sempre são 2 universidades na mesma cidade, Sim. correto? Então, se a Unifenas estava lá no Piauí, na época você estava com outra universidade. Estávamos junto com no outro conjunto. nós estávamos com o Fixcar. Uhum. E aí vocês têm um militar que acompanha também no dia a dia dessas operações? Hoje, todas as operações ficam militar. Agora, não vou me recordar o ano correto, mas um tempo para cá, começaram o I2, tá? Então, assim, por causa das 2 equipes. Sim. O que acontecia? Igual lá no Piauí, muito grande, assim, a extensão rural. Porque a extensão urbana era pequenininha. Só que para a gente ir numa zona rural, nós andávamos, assim, 30 quilômetros. Aí, se o B... Falar em andar literalmente, a pé? Tinha algumas regiões ali, assim, chegou... O máximo que nós andamos ali a pé no sol ali foi 8, 10 quilômetros. Quando era mais longe, a prefeitura cede aquele ônibus escolar para levar a gente. Então, o militar, que ele era 1. Então, o A, que era nós, a Unifenas, tinha que ficar no colégio, ou no posto de saúde, ou no hospital, fazendo as atividades. O B tinha que ir para o campo para mexer com as fossas sépticas, para criar
para trabalhar com as hortas, com as hortaliças e tal. Então, assim, o militar virava assim pra gente, assim, para qual que eu vou? Certo? Para onde eu vou? Eu vou ficar com vocês? Aí nós, não, vai com eles, que é mais longe, e a gente fica aqui, a gente chama um apoio da polícia daqui mesmo, tal. Então, assim, o Ministério da Defesa, olhando tudo isso, hoje, são 2 militares que ficam conosco, 2 sargentos. E a senhora falou já de desafios, né? Um desafio é a questão da alimentação. Quais são os outros desafios que vocês, rondonistas, né? Esse é o nome que vocês recebem? Rondonistas. Correto? Enfrentam em cada operação? É muito peculiar. No Piauí foi a alimentação e o calor. Os demais, graças a Deus, não tivemos. Na Bahia, já não tivemos tantos problemas com essa parte do calor e da alimentação, porque o clima era julho, estava mais ameno, não é? Nós tivemos a adaptação com a população, porque na Bahia já era uma população maior, né? Já era uma cidade maior, então você já enfrenta alguns desafios diferentes daquilo que você foi preparado, porque aí há resistência de um setor, talvez um setor saúde, agricultura. A gente ia lá e falava assim, olha, leva a gente na Emater, leva a gente para fazer tal projeto junto com a população da zona rural. Amanhã a gente leva, entendeu? Aí a gente tem que chamar um suporte, aí vem o anjo, entra na conversa. Então, assim, cada realidade é uma surpresa, mas graças a Deus... O que é o anjo? O anjo é o militar. Ah, sim. Mas isso é legal, porque É todas ótimo. as dificuldades, ao tanto que vai preparando o aluno, né? O futuro ali, que for o médico, o advogado, o psicólogo, ou o cara que nutricionista, vai ser, justamente engenheiro. formando ele como pessoa, das dificuldades, que todo mundo vai passar por dificuldades, né? E isso é muito interessante. Pena que quando eu cursei o direito na universidade não tinha. Você não teve como Né? participar. Da turma de 2006 a 2010, quando a gente formou, chegou em 2017, né? Foi. Porque eu, com certeza, seria a pessoa que iria nesse projeto. Quando surgiu o projeto Rondon, eu fui a primeira. Eu falei assim, mas você não sabe o que é? Eu falei assim, mas eu vou aprender. Isso Porque é assim, eu tenho uma veia extensionista muito grande. No meu trajeto de professora dentro da universidade, eu tive a oportunidade de fazer especialização, mestrado, doutorado, e todas as minhas linhas de pesquisa voltam para a extensão. Eu não consigo abandonar a extensão, porque eu enxergo a extensão como sendo o caminho mais aberto para o aluno se tornar um profissional. Aonde que mais aprende. E hoje, nós temos muita satisfação com os nossos ex-rondonistas, porque nós fizemos um encontro segunda-feira, e foi da onde surgiu o seu convite para gravar esse podcast. E eu entrei no meu Instagram e eu vi uma publicação de uma outra universidade falando que ia fazer esse momento. Na mesma hora, eu mandei para o professor Rogério Prado, mandei lá no grupo dos extensionistas, professora Sandra, professora Elisângela, agora nós temos o professor Flávio, de Divinópolis, nós temos a professora Bárbara, de Belo Horizonte, tem a outra professora que, me desculpa, não guardei o nome dela, de Belo Horizonte, que vai conosco agora. Rondonistas. Que todo mundo abraçou. E na hora que eu falei, vamos fazer esse momento, todo mundo, vamos. Né? Então, eu consegui fazer contato com todos os ex-rondonistas, desde o Piauí, da Bahia, de Rondônia. A professora Elisângela, a professora Sandra conseguiu fazer com as outras operações que elas foram de Minas. E, assim, ouvir os meninos, mesmo que seja online, né, eles participaram online, e eles contando que eles ainda lembram que hoje o Ângelo mesmo, o médico que participou da Bahia, ele, nossa, hoje eu sou um profissional completamente diferente. Hoje eu consigo conversar com o paciente e ouvir o paciente. O Guilherme, do Direito, não é, que trilhou mestrado, está muito bem. A nossa nutricionista aqui do restaurante, não é? A Letícia, foi rondonista comigo. Que bacana. Em Bahia, Buritis. Eu imagino. Não foi em Buritis que ela foi em Rondônia.
Falando nisso, a senhora me remete a questões de história. Eu imagino que você, professora, e os alunos devem ter várias histórias. Nossa! Mas conta pra nós uma história que realmente Que mais mexeu, marcou, que né? mais marcou. Ai, são muitas. Nossa Senhora, tem, assim, tem Eu falo uma história histórias. para que a gente possa compreender a importância do projeto Rondon. Uma história que remeta a uma carência social que muitas vezes os órgãos governamentais não conseguem suprir e os rondonistas levam de alguma forma uma orientação. No Piauí. No Piauí nós tivemos uma, que nós estávamos numa região lá, mas assim, não era urbana nem rural, estava intermediário. E a que trabalhava no PSF, ela nos levou, a enfermeira. Ela falou, vamos fazer as visitas do PSF conosco, porque daí vocês conseguem atingir mais pessoas e desenvolver os projetos que vocês trouxeram. Que era falar da medicação, verificar a medicação vencida. Aí a pessoa hoje fala assim, mas medicação vencida existe? Existe. Tem pessoas que têm medicação vencida em casa e que tomam. Apesar dos PSFs hoje estar fazendo esse trabalho, muitos ainda não conseguem atingir todo mundo. E quando atinge, a pessoa tem resistência. E nós fomos numa parte lá e tinha um menino. E esse menino, ele veio de encontro com a gente, assim, correndo, porque eles não podem ver, né? Nossa camisa amarelinha, que eles amam a nossa camisa amarela. E ele veio e me chamou muita atenção pela cor dele. Ele estava cinza esverdeado, sabe? Aí eu olhei na enfermeira, a enfermeira olhou para mim e nós conseguimos conversar pelo olhar, porque em respeito ao menino não ia falar na frente dele. Aí eu conversei com ele e tal, ele pediu pra gente pagar um lanche para ele, um café da manhã, que ele não tinha tomado café. E eu peguei, tava doida para chegar perto da enfermeira para eu continuar a conversa do olhar, né? Eu falei, o que ele tem? Eu falei para ela, eu falei assim, deixa eu falar o que ele tem, você fala se eu tô errado. Ela falou assim, fala. Eu falei, ele tem cirrose. Aí ela falou assim, tem. Uma criança. Aí eu falei assim, não, mas é cirrose hepática, né? A cirrose que todo mundo pode ter. Sim. Porque cirrose não é só de bebida. Sim. Sim, Pode de ter, medicamento, pode ser principalmente, medicamentosa, várias outras coisas. Aí ela olhou e eu chorei, ela falou assim, realmente, é de bebida. Não faz isso. Não pode uma criança assim, né? Aí eu falei, mas cadê a família? Ela falou assim, vamos lá bater na porta para ver se eles abrem. O dia inteiro deitados, todos dentro de casa, todos bebendo. E ele já estava, né, fazendo tratamento com a distensão abdominal, com a cor e tal. Então, assim, a gente fica muito, assim, a gente se sente muito impotente nessa hora. Porque a gente chegar naquela realidade, saber que a gente pode ajudar, e nós fizemos o que a gente pôde dentro dos 15 dias. Mas a gente vai deixar aquilo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, por isso que o Ministério da Defesa fala, trabalhar a cidadania, trabalhar com as pessoas multiplicadoras, para que os nossos projetos e os projetos que já são instituídos naquela cidade sejam implementados e continuados. Entendo. Então, o Ministério da Defesa, ele trabalha muito conosco, professores, para explicar para os alunos que nós temos que procurar multiplicadores. Por quê? Porque quando a gente chega na cidade, por causa da roupa, por causa eles olham para a gente, o chapéu, né? Eles ficam assim apaixonados. Enche de criança em volta da gente. Entendeu? Então, aquela criança ali, ela não cientificamente falando, né, pelos projetos, ela não é um multiplicador ainda, porque ela não tem consciência. Mas ela também é uma sementinha. Então, a gente trabalha com ela e trabalha com os multiplicadores, para que naquela região seja trabalhado isso. Porque ainda, infelizmente, tá? Isso se repetiu em Rondônia, que nós fomos no 50º, a Unifens foi selecionada também, e nós verificamos isso, né? Então, o índice de necessidade dessas pessoas. Então, quando eles chegam para pedir para a gente, é aquele pedido de socorro. Eles olham para a gente com uma esperança
que eles depositam na gente. Eles falam assim, nossa, que bom que vocês estão aqui. Não vai faltar mais água pra gente. Aí eu, por que falta água para vocês? Aí, a água é fechada na segunda e abre no sábado. Eu, como assim? Né? Que é uma realidade totalmente diferente da nossa. Totalmente. Então, esses projetos, né, essa preocupação com esses princípios e os objetivos do nosso projeto é levar isso, né? Levar melhorias, levar tecnologia, levar inovação para essas pessoas, né, onde eles não têm. E onde tem, que possa ser melhorado. A senhora contou para nós uma história que a senhora vivenciou de forma geral. De alunos que participaram do projeto, qual aquele que trouxe uma história para a senhora que fala que ele mudou enquanto ser humano? Ai, Não precisa citar nomes. Os que foram comigo até hoje, todos chegavam no final, a gente faz um encerramento, a gente faz uma acolhida, a gente faz uma finalização ali. Eles falam assim, nossa, muito obrigado de ter conseguido, eu ter conseguido ser aprovado e vocês terem me dado essa oportunidade, porque hoje eu já não sou a mesma pessoa. Né? E todos eles, até o que eu estou falando para você, todos que a gente tem, né, eu consegui visualizar, que eu ainda mantenho contato com eles, porque pelo convite que eu fiz para segunda-feira, e todos estão assim, seguindo carreira acadêmica, né, fazendo mestrado, outros já fizeram doutorado, outros estão fazendo pesquisa. Uma menina, né, trouxe segunda-feira o certificado aqui oficial, e depois ela tirou um outro, que foi um desenho que uma criança deu para ela. Ela falou, nossa, o Rogério Prado ficou louco. O Rogério Prado ficou assim, meu Deus, você guardou isso esses tantos anos. Ela falou assim, ninguém põe a mão nesse certificado. Rogério Prado é o nosso diretor de extensão em assuntos comunitários. É, o nosso chefe mor, que dá o maior apoio para nós, né? Então, o professor Rogério falou assim, nossa, mas esse certificado... Ela falou, não, esse aqui, do Ministério da Defesa, é importante. Levanta sim. para a câmera, professora, mostrar esse aqui, ó, é importante sim, porque vem o ano que você participa, os projetos que nós desenvolvemos na cidade, o período que nós ficamos. Essa é da última operação que esse vocês é de Sul de Minas 2. Agora em 2025, no mês de janeiro. 22 de janeiro a 8 de fevereiro. Isso. Foi em Senador José Bento. Dá uns 30 quilômetros depois de Pouso Alegre. Sim. Então, nós trabalhamos com comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção. Olha só, e a realidade, pelo que a senhora acabou de contar, vocês estavam aqui próximo de Alfenas. Próximo. Ou seja, não estamos falando apenas de Acre, Rondônia, Imagina. Piauí. Aqui no sul de Minas, nós também temos comunidades que sofrem essas carências. Sim, tivemos agora, nesse período aí, foi a operação conhecida como Sul de Minas 1 e Sul de Minas 2. Nós fomos selecionados para o Sul de Minas 2, que foi esse período. Então, foi uma parte ao leste de Pouso Alegre e a outra parte ao oeste de Pouso Alegre. Então, nós tivemos, assim... É projeto para o Brasil todo. Projeto para o Brasil todo, para todas as regiões que necessitam ou que possuem e necessitam de aprimoramento. Entendo. E é uma troca entre os universitários das outras instituições? Criam-se vínculos? Sim, nós temos essa, agora em Minas, nós fomos com a UNOeste do Paraná. Nós estamos com o grupo nosso do WhatsApp, né, super ativos, trocamos informações. Né, eu tenho contato com as meninas de Bauru, que foi de Piauí. Na Bahia, nós fomos com a operação de onde será que foi agora? São tantas operações. Meu Deus. Que difícil. E Rondônia, nós ficamos com a de Unichapecó. Entendo. Professora, a que se deve ao fato de que desde 2017 a Unifenas participar das operações... O FSCar que a senhora acabou de lembrar. Lembrei da Bahia. O FSCar. Mas a pergunta seria nesse sentido. A gente percebe que é muito concorrido o número de universidades que querem participar do Projeto Rondon
e infelizmente nem todas conseguem. Mas nós percebemos pelo histórico da Unifenas, desde quando ela participou da primeira vez, em 2017, desde então, todas as operações, a Unifenas está presente. E que se deve isso? Ao respeito, à competência, ao preparo, à responsabilidade social que a instituição passa para os alunos, né? Esse espelho que a Unifenas serve para os alunos. Então, todos os acadêmicos que vestem a camisa Unifenas, eles sabem que é uma instituição que ela sempre esteve preocupada com essa responsabilidade social, com essa ética, com este zelo com os projetos sociais. E isto vai de encontro com os objetivos do Ministério da Defesa. Então, assim, nós não fazemos somente naquele dia que fomos concorrer para o Projeto Rondon. Nós temos uma história aqui dentro da Unifenas. Mesmo fora do Projeto Rondon, nós já temos uma história de projetos sociais aqui, projetos de extensão, muito bem sedimentadas. Não é? Então, isso tudo dá valor, dá robustez para quando a gente vai concorrer frente às novas ou outras instituições, da gente ser selecionados desde 2009. Nossa instituição está no caminho certo, foi selecionado para os 2 grupos. Agora, né? 2 grupos. Isso é muito grupos. importante, muito interessante. Muito responsável. Esse chapéuzinho. Pega esse chapéu, ele olha, representa. Esse chapéu que quando ele chega, ele representa muito. Né? O meu tá cheio de bottoms, porque eu peço para outras universidades, né, para a gente trocar as experiências. Esse último boto aqui, ó, azulzinho, do café com leite, aproxima aí. Essa do café com leite aí, ó, é da última Operação Sul de Minas 2. Olha só. Nós fizemos em respeito à cidade que nós somos, porque Senador Zé Bento é conhecido pelo café e leite. Então, nós fizemos o nosso bottom da Unifenas, né, relacionados à cidade. Então, aqui tem alguns adesivos, isso, né? E quando a gente coloca esse chapéu, né? A gente transforma. Você não vai pedir, porque eu vou pôr sem você pedir. Eu ia pedir. Então, quando a gente coloca, né? A gente, parece assim, que a gente incorpora aquele momento. E nós não podemos ficar sem ele na operação, tá? Na operação, a operação é muito séria. É uma operação muito séria, uma operação com muita ética e respeito, que eu falei para vocês, porque quando a gente veste essa roupa, a gente está representando tanto a nossa instituição, que nós estamos levando a responsabilidade toda, junto conosco, o nome da Unifenas, esse nome de, né, mais de 50 anos, esse legado, 53 anos, aí, minha idade, né, dentro da nossa responsabilidade, também, não é, o símbolo aí do Ministério da Defesa, né? Então, assim, é uma coisa que, além, lógico, que o aluno, ele fica vislumbrado pela beleza do lugar que a gente vai. Porque a gente fala assim, pode ser o lugar mais simples do mundo, mais humilde do mundo, mas é um lugar que a gente nunca foi. Tem as suas belezas naturais, não é? Não é só aquela parte triste, tem as suas belezas naturais. Sim. E o Ministério da Defesa, pensando nisso, ele deixa um dia, tá? No meio ali, os professores entram em acordo, ele deixa um dia no meio da operação para esse bem-estar, né? Do aluno. Porque é pesado. Imagina um aluno sai daqui, enfrenta uma realidade que ele nunca fez, dorme no chão, porque o colchão está no chão. Você toma banho num banheiro de escola, no chuveirinho de escola, talvez nem da tua altura, o Marco Antônio é muito alto, né? Tem que ficar lá se esquivando do chuveiro. Alimentação, que nós falamos, o calor, né? A saudade dos entes queridos que ficam, né? Além da responsabilidade, porque se for aluno da medicina, eu falo da medicina porque a medicina tem um período que ele tem um internato. Então, geralmente, o aluno que vai para o Rondon tem que ser da metade do curso para frente.
Então, ele já pega o internato. Então, o aluno, além de estar no Rondon, ele está fazendo atividades para cumprir aqui a carga horária dele do internato. Então, quer dizer, o aluno mexe muito. Então, o Ministério da Defesa permite um dia ali para fazer, ou almoçar no lugar diferente, ou para conhecer um ponto turístico, ou alguma coisa. Porque nós estamos com um representante ali do Ministério da Defesa, que são os sargentos. Então, a gente tem. Então, mesmo naquele dia, a gente tem que ir assim. Olha só. A gente não pode tirar a nossa roupa de rondonista. Marco Antônio, nosso tempo sempre escasso. Exatamente, mas falar que foi muito emocionante, principalmente as histórias, e toda a dificuldade que o aluno vai vivenciar não é nada perto daquilo que as pessoas que moram neste local vivenciam todos os dias, né? Então, assim, a pessoa vai melhorar como ser humano, como pessoa, né? Então, dá os parabéns pela nossa universidade, que está sempre à frente, né? Buscando sempre melhorar o aluno como ser humano, né? Através desse projeto e os demais que são realizados pela instituição. Parabéns à senhora e todos os outros professores, aos alunos que estiveram presentes. Agradecer pela presença e por partilhar essa história conosco. É isso, professora. Nós deixamos então o microfone aberto para a senhora, para as últimas colocações. E uma coisa me chamou a atenção no seu chapéu, né? Projeto Rondon, lição de vida e cidadania. Isso a gente carrega tanto no chapéu quanto aqui, né? Aqui atrás tem os símbolos, né, do Ministério da Defesa e a frase. Então, assim, esse projeto é uma lição de vida e de cidadania, porque ele melhora o acadêmico, melhora os professores em todos os seus pontos, porque todos que foram até hoje, né, nunca mais foram os mesmos. Então, assim, a gente melhora como pessoa totalmente. Então, nós precisamos disso, né? E nós estamos dentro de uma instituição, e essa instituição, ela é responsável pela formação dos seus acadêmicos. Então, assim, eu sou muito realizada no que eu faço por isso, porque eu sei que eu posso contar com essa parte, não é, da extensão dentro da nossa instituição. E vindo da extensão, essas nossas experiências, nós também enriquecemos a pesquisa, que também nós trazemos as nossas histórias, nós podemos publicar artigos científicos, enriquecendo a pesquisa dentro da universidade também. E isso fecha o tripé, que é constitucional, que para ser uma universidade tem que ser ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigado, professora Nivalda, por esse momento. Compartilhar conosco um pouquinho dessas suas histórias junto ao Projeto Rondon e, obviamente, com os outros professores, rondonistas e alunos. Isso certamente enriquece tanto a formação de vocês, como, obviamente, as pessoas que são beneficiadas pelo Projeto Rondon. Então, é assim, nós terminamos mais esta edição do Rádio TV News Conversas Atuais e, em breve, novos episódios.